Look, we're looking at the documentary right there. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and rob like a Lenny. Less than a mile from the center. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Wrexham, podcast da nossa comunidade Wrexham Brasil, segmento Bem-vindos ao Wrexham. Após o nosso recesso de final de ano aí, aquela pausa de Natal e Ano Novo, onde não casou as agendas, né, Lucas? Difícil, né? Final de ano é corrido, mas estamos de volta aí, deixando aquele salve para nossa comunidade. Pô, todo mundo merece uma folguinha também no fim de ano, né? Alguns curtindo a praia, tô aqui no gelo, mas é isso, né? O problema dos fusos horários nossos, também esse fim de ano que é uma loucura também, né? Que é correria para todos os lados. Eu não veio em dezembro, então é muita coisa que aconteceu que não deu tempo aí de continuar os episódios do Wrexham. Bem-vindos ao Wrexham, na frequência que a gente estava fazendo. Mas feliz 2024 e voltamos aqui, 10º episódio. Bem-vindos ao Wrexham da segunda temporada. É isso aí, né? Episódio que se chama Grassford. E aí, quando eu olhei o episódio, assim, eu falei, o que será que quer dizer isso? E, pô, depois que a gente assistiu ali, tem tudo a ver com toda essa história que é contada, né? Que é dessa comunidade que a gente conheceu, né? Eu achei muito legal uma fala que o Vidani falou que, cara, não é uma série sobre futebol, é uma série sobre uma cidade fazendo uma coisa muito a fuder. E, cara, essa cidade a gente conheceu ali, eu acho que a principal característica dela, dá pra se dizer assim, a principal atividade dessa comunidade nesse episódio, né? Então, Grassford nada mais é do que uma mina, né? Que funcionava, né, na cidade de Wrexham, e aí conta toda a história da tragédia de Grassford que aconteceu lá em Wrexham, né, Lucas? Pois é, a gente escuta muito, né, falar da origem de Wrexham, a origem operária, trabalhadora, né, e a gente vê mais um dos capítulos, né, dessa história de Wrexham que marcou muito o povo, né, esse acontecimento, né, é lembrado com frequência, né, na cidade, é frequentemente colocado isso em escolas para crianças. E realmente é um fato aí que é histórico na cidade e eles fazem questão de lembrar, né? Isso, eles lembram anualmente, né? E esse episódio começa numa partida que é uma partida do dia da homenagem, né? Então começa na palestra do Phil Parkinson ali, ele falando, já fala forte no vestiário, falando que, pô, hoje é um dia especial, hoje é o Grassford Memorial Match. Então, assim, precisamos buscar, né, dar o nosso melhor e dar alegria para as pessoas que estão aqui no estádio. E aí tem uma contextualização breve ali, tanto do Wayne Jones quanto do Mark Griffiths, justamente explicando, né, e contextualizando para o público da série o que foi a tragédia de Grassford, né, Lucas? Pois é, cara, acho que esse é um episódio, né, que pegou muitos de surpresa, porque a gente estava caminhando ali para o fim da temporada, né? E aí, de repente, a gente meio que dá um pause, né, na temporada para relembrar coisas do passado. E é um fato, né, que é muito importante, né, falar, que foi esse acontecimento em Grassford, que infelizmente, né, causou a morte de mais de 250 pessoas. E foi uma tragédia que atingiu os mineiros, né, nessa mina. Então, assim, o que acontece, né? Nos anos 30, essa mina que era a mina que mais empregava na cidade de Wrexham na época, né? O pessoal da classe baixa e classe operária basicamente tinha a opção de trabalhar em Grassford ou deixar a sua família passar fome, era o que foi falado ali no episódio, né? Então, assim, era o lugar que empregava na cidade de Wrexham lá nos anos 30, né? E acabou que algumas pessoas que estavam trabalhando lá no dia, né? E principalmente, claro, o clube e a cidade, eles já têm essa relação umbilical, né? Mas a tragédia de Grassford em si, ela impactou no clube também, até porque o Wayne Jones conta uma história que alguns torcedores que trocaram de turno para poder assistir a partida do Wrexham, né, as pessoas com que trocaram de turno com esses colegas foram as pessoas acidentadas. Então dá para dizer que o Wrexham acabou salvando a vida daquele torcedor que naquele dia resolveu trocar de turno para poder assistir a partida, né? É uma coisa que a gente consegue ver os dois lados, né, das vidas que foram salvas, mas também das vidas que foram perdidas, né?
Então, mesmo que a gente consiga pegar aí esse lado, né, de que o Wrexham conseguiu salvar essas vidas, a gente tem que lamentar, né, a morte dos que foram lá substituir os operários, né, os mineiros nesse caso. E a gente vê mais pra frente, né, o motivo pelo qual tudo aconteceu, mas é importante lembrar, né, da origem de tudo, né, você citou aí que o emprego em Grassford era talvez a chance mais fácil, né, de alguém conseguir um emprego ali. Inclusive teve pessoas que mudaram para Wrexham, né, porque era uma chance ali de conseguir um emprego mais estável. Então a cidade atraía muitas pessoas. Então foi um ambiente que foi criado ali, que atraiu muitas pessoas e foi bom para a cidade, né, durante aquela época. Desenvolveu muito a cidade. Economia, enfim, movimenta, né? E aí, cara, o que acontece, né? É celebrado, dá pra se dizer assim, 1 minuto de silêncio antes do jogo. Cara, aquele silêncio padrão futebol inglês, sepulcral. Tu ouve cair uma pena ali, se cair no gramado naquele momento, né? E, cara, daí corta pra cena onde tem uma aula na escola, numa das escolas de Wrexham, falando sobre a tragédia de Grassford, né? Então, assim, é algo que é ensinado para as crianças, né? A história local da cidade. Então, acaba retroalimentando a cultura para que as próximas gerações também entendam qual foi o impacto daquilo na cidade, né? E acabem, sabe, mantendo viva a memória também daquelas pessoas, né, que tanto trabalharam pelo desenvolvimento da cidade e acabaram sendo vitimadas por esse acidente. Acho que eu vi mais ou menos assim, Lucas. Não sei o que tu achou. Sim, eu acho que também é uma forma também de que as pessoas possam aprender com os erros, né, do passado, né? Eu acho que um exemplo, e eu tava pensando nesse exemplo, só que eu queria fazer um resguardo aqui, né, para guardar devidas proporções. Por exemplo, na Alemanha, né, eles são constantemente lembrados de coisas do passado para que não repitam no futuro. Acho que a gente pode fazer um paralelo, né, um traçado aí com o que também aconteceu em Wrexham, educando as pessoas para saberem de onde eles viram, para que o que aconteceu no passado não seja repetido no futuro. Faz sentido, né, até porque é citado ali, né, que Grassford já não se adequava às novas normas da época ainda, né? Então, assim, ele estava operando com condições precárias, né? Que não estavam se adaptando àquelas novas diretrizes, digamos, que precisava acontecer para uma mina daquele sentido, assim, né? Mas para tu ver, né? Nem só de mortos a história foi contada, né? Teve depoimentos que a gente viu na série também de sobreviventes daquela tragédia, né? Foi muito emocionante, na verdade, né? E tem um personagem ali que é o Ted Andrews, que ele dá o depoimento dele, né? Um sobrevivente, e ele fala como é que foi aquela sensação, né? Da mina explodindo, enfim, de como foi para sair, né, para ser resgatado, enfim, e a vida dele depois daquilo, né, Lucas? Foi uma cena, assim, bem marcante que me emocionou bastante. Sim, e a gente vê cenas fortes também, né, que mostra na série da explosão acontecendo, né? A gente estava até conversando que deve ser provavelmente ali câmeras de segurança que estavam focados ali naquele lugar. E a gente viu, né, a explosão ali, como aconteceu. E realmente, né, o depoimento do Terry Andrews ali, né, ele descrevendo, né, que ele não lembrava de nada até ele chegar na ambulância, que ele conseguia escutar gritos, né, de trabalhadores pedindo socorro, que ele conseguiu, inclusive, eu acho que ele conseguiu, de fato, ele sentir a perna de alguém, né, para tentar reviver a pessoa, mas não conseguiu. Realmente ali um depoimento forte ali do Terry Andrews, que tá ali enraizado, né, na cidade. E outra coisa que eu queria comentar sobre a aula ali que é passada aos alunos, né, eles tendo um cuidado, né, eu achei muito didática ali a forma que eles estavam explicando ali o que aconteceu. Tinha você citou a regulamentação da época, né, que foi mudada, eles não se atualizaram, né, então foi exatamente por causa disso, né, acúmulo de gás, acúmulo de... Eu até esqueci agora o que é citado ali, né, o que causou a ignição da chama, né, que causou a explosão. Sim. Eu acho que isso, né, que tu falou, vai de encontro com aquilo que tu disse, né, ó, eles constantemente relembram isso, porque, ó, aconteceu isso aqui, ó, acúmulo de gás, acúmulo de não sei o quê, justamente para não voltar a acontecer de uma mina ou uma coisa operar naquelas condições, né?
Então acho que foi nesse sentido, né? Enfim, vamos lá. Na sequência ali, né? Volta para aquele... Ah, tá. Antes disso, desculpa, tem um depoimento de uma das filhas das vítimas também, né? Porque tem uma cena também que durante essa aula, uma das crianças levanta a mão e pergunta, tá, e os filhos das pessoas que morreram lá, o que aconteceu com eles e tal? Então, assim, eles também trazem para contextualização o depoimento da Ruby McBurney. Anteriormente, né, ao depoimento dela, é nessa parte que eles revelam, né, quantas pessoas que faleceram, né, no acidente. Então, eles falam que cerca de 260 crianças foram deixadas órfãs, né? E aí depois a gente vê o depoimento da Ruby McBurney, fala que tinha 3 anos na época, né? Ela fala ali que o irmão dela queria derrubar a parede, mas nunca conseguiram ali recuperar os corpos, né, dentro dos escombros, né, que foram deixados dentro da mina. Pois é, e teve isso também, né? Além da tragédia, não houve, talvez, na época, aquele cuidado, né, de tipo, pô, vamos tentar trabalhar um pouco mais para resgatar essas pessoas, mesmo que tivessem mortas, né, os corpos, né? A gente teve inúmeros exemplos aí de tragédias que aconteceram em outros lugares aí, dá para pegar até o World Trade Center como exemplo, ou outros exemplos também de coisas realmente trágicas que aconteceram, que tu nota, né, que existe um esforço para tentar recuperar, nem que seja restos mortais, ou, sabe, tentar resgatar aqueles corpos para que eles tenham pelo menos um fim digno, né? Até para trazer talvez um conforto para a família, algo nesse sentido, né? Eu até acho que a tecnologia da época deva ter influenciado bastante, né? Porque até antes da Segunda Guerra Mundial, quando teve mais avanços tecnológicos, né? Então talvez eles não tivessem ali todo o material que é preciso, né, para conseguir fazer a recuperação, principalmente, né, que é uma mina, né? Tô pensando aqui, precisaria de um maquinário ali potente, né, para conseguir tirar os escombros, conseguir fazer realmente essa varredura e conseguir recuperar os corpos. Verdade. E aí, cara, acontece um depoimento do Brian Lau ali, que é um comentarista que apareceu ali, comentarista local, e ele comenta dessa correlação entre a classe trabalhadora e essa paixão pelo futebol. E ele comenta que por causa da mina, né, porque por ter uma concentração de gente trabalhadora, gente operária na região, lá na época da fundação do Wrexham, que surgiu o clube de futebol, né? Tinha muita demanda por futebol naquela região, justamente por ter uma concentração de trabalhadores operários ali, né? E, cara, a distração do operário, o cara dizia, pô, o cara ficava ali 12, 15 horas dentro de uma mina, quando o cara saía de lá, o cara queria era, tipo, cara, tomar uma cerveja, assistir um futebol, ou até jogar futebol, coisa assim. Ele queria tudo, né? Menos pensar no trabalho, né? Era uma válvula de escape pro cara. Exatamente, né? Então tem essa correlação também entre a presença da mina de Grassford ali naquela região e a própria fundação do Wrexham ainda lá em 1864. E, cara, daí o episódio ele vai para um caminho onde mostra muito de uma relação do Rob com o pai dele, né? E eles falando do passado da família ali, dos seus antecessores, né? Não sei se tem outra palavra para usar, me fugiu, assim, antepassados. E a relação com a classe operária ali também, né? Então eles falam muito do avô do Rob ali, que é o pai do pai dele, obviamente, né? Mas que ele sim era lá na Filadélfia e não em Wrexham, um cara também dessa classe operária, né? Pois é, o Rob, ele chega até fazer uma comparação ali, né, talvez da situação do pai dele com o que aconteceu, né, em Wrexham, né? Tentar trazer um paralelo, né, das situações, mas por causa de identificação, né? Porque eu acho que talvez o pai dele consiga se colocar nos pés se colocar no lugar, né, dos mineiros que estavam lá. Então, talvez até uma conversa para conseguir tirar um ponto de vista diferente, né, do Rob. Porque o Rob, imagino que não tenha, né, essa... Pô, é difícil falar, né? É um cara que trabalha muito e tal, mas o pai dele veio de uma origem bem diferente, né? De uma origem que era estivador, né? Ele era um estivador de navio na Filadélfia. Isso, exatamente. Então ele tem muito mais fatos, né, que ele consegue se relacionar ali com o que aconteceu em Wrexham
do que o Rob. Mas é legal, ele tá se colocando dentro de um contexto que ele consegue entender a situação, né? Isso, justamente. E eles até começa a gravação dentro de um carro, mas eles estão indo para o memorial, né? E até é citado que esse memorial, ele, em homenagem a essas vítimas de Grassford, ele foi construído somente em 1982, 48 anos depois da tragédia, né? O que mostra um pouco daquela situação no sentido de por que não foi construído antes? Talvez seria assumir a culpa pela tragédia, pelo que aconteceu, sabe? Eu entendi muito por esse lado, assim. Então, pô, não faz muito sentido um memorial em homenagem àquelas vítimas ser construído quase 50 anos depois, né? Coisa que, tipo, provavelmente nem as esposas da época não acabaram não vendo aquilo ali. E é um memorial bem interessante, assim, né? Eles trazem muito daquelas rodas grandes das minas ali, que até depois chamou bastante a atenção do Rob, e foi uma coisa que eu achei bem legal, que ele falou, cara, eu gostei tanto dessas rodas aqui que eu quero que a revitalização do Racecourse tenha algo que remeta a isso, sabe? Porque ele enxerga muito essa relação da mina, da história com o clube, e ele quer trazer isso também para a revitalização do Racecourse, né? Sim, só pegar o gancho que você falou em relação a essa homenagem ter acontecido 48 anos depois, né? Eu queria falar sobre isso, porque realmente eu acho que se fosse uma coisa genuína, né? Aconteceria ali, sei lá, um mês depois, meses depois, nem que seja um ano, né? Um ano depois. Inauguração, uma homenagem a um ano da tragédia, vamos inaugurar um memorial, coisa assim, né? Uhum. Então dá para entender realmente o sentimento da população e, pô, foi uma geração, né, que cresceu sem ter essa homenagem, né, sem ter esse reconhecimento, né, de parentes que foram levados por isso. Então eu imagino, sim, que deva ter esse sentimento de que foi uma coisa mais de culpa, mas é melhor algo do que nada, né? Então pelo menos houve depois uma reparação, né? Talvez não seja o suficiente, mas pelo menos colocar isso em evidência e constantemente lembrar é uma forma de honrar, né, as pessoas do passado, honrar a memória das pessoas que foram e também dar um tipo de satisfação aos que permaneceram, aos que viveram aquela situação. Que foram impactadas, né? Na verdade, mesmo 50 anos depois, com certeza, se não tem um filho de alguém, vai ter um neto de alguém, uma coisa. De alguma forma, aquela vida também foi impactada pela tragédia, né? Um outro paralelo que eles traçam ali, o Rob e o pai dele, com relação para assim, eu acho que é muito para conectar com os Estados Unidos, sabe? Então, eles falam do vô dele, que foi estivador de navio, que era uma atividade bem comum, operária também nos Estados Unidos, né? Eles falam também sobre pessoas que serviram na guerra nos Estados Unidos, né? Então, eles traçam um paralelo com pessoas que foram servir, por exemplo, na Guerra do Vietnã, né? Eles sempre comentam, lá na Filadélfia todo mundo conhecia alguém que conheceu alguém que foi pra guerra, sabe? Então eles também trazem, né? Não tem uma situação parecida. Não tem mineração fóssil nos Estados Unidos, mas, tem cara que vai pra guerra, tem cara que é... Então, acho que eles fazem esse link meio que para conectar, né? Com a classe operária dos Estados Unidos, né? Falando da série, e acaba conectando também com classes operárias ao redor do mundo, né, Lucas? Sim, e eu acho que dá sim para traçar um paralelo, porque, por exemplo, Wrexham tinha Grassford, que era o lugar ali onde pessoas das cidades vizinhas poderiam ir para conseguir um emprego. E a guerra, tô tentando fazer um paralelo, porque para a guerra, quando acontece a guerra, você não tem muita opção, né? Se você é convocado, você tem que ir. E quando as pessoas estão ali numa cidade em volta de Wrexham, e ela não tem outras oportunidades de emprego, essa é a única oportunidade delas também, é a única opção delas. Então acho que dá sim para fazer esse paralelo. E a outra coisa também que eu achei muito interessante que o Rob faz ali no carro, ele fala assim, acho que uma das maiores preocupações que a gente tem é tá limpando a lente ali pra gente conseguir filmar o documentário. Enquanto a preocupação das outras pessoas que estavam ali naquela situação, né, era sobrevivência, né? De conseguir, tentar no final do dia, estar vivo. Sabe? E levar alguma coisa pra casa, sustentar a família, acho que tem tudo a ver, né? Então ele também se coloca numa posição até de privilégio, né? Ele sabe, né? Que, nossa preocupação aqui são outras, né? Essas pessoas, né, que nos antecederam aqui nessa comunidade, elas tinham outros problemas, né? Acho muito nesse sentido. E aí, cara, falando um pouco, né, sobre a sequência ali,
eles falam sobre uma canção, né, cara? É uma canção muito bonita, que é adotada pelas torcidas de futebol, mas que nasceu justamente cantada por essas classes operárias em protesto contra o governo, né? Que basicamente, assim, a principal mensagem da canção é: ainda estamos aqui. Apesar de tudo, ainda estamos aqui. E, cara, sei lá, chega a ser meio emocionante, assim, né? Tu parar pra pensar que aquelas pessoas que estão ali cantando, mesmo que elas não estivessem na mina naquele dia que aconteceu a tragédia, elas, de certa forma, na vida, elas são sobreviventes também, né? E é uma luta diária para ainda estar aqui, como diz a canção. E é legal essa tradição, né? Porque 20 anos atrás, tinham outras pessoas cantando aquela mesma música, né? 30 anos atrás, eram outras pessoas e a mesma música era cantada. Então, acho que é legal, né? A gente sabe que a gente está falando de uma tragédia, de algo que aconteceu depois de uma tragédia, mas esse sentimento que une, né, a comunidade em prol, né, de melhorar ali tudo, né, que está em volta deles, é muito legal. E acho que a canção, né, é um jeito de mostrar que eles estão lá, são fortes, né? E que, pô, a mensagem é que não importa o que acontecer, a gente vai estar aqui e a gente vai continuar a estar aqui. E basicamente, assim, é a classe operária, né, falando: ainda estamos aqui mesmo, por exemplo, com o fechamento das minas, né, que aconteceu nos anos 80 ali, né, essa extração mineral foi proibida, né, banida ali da região, e aquela classe operária, ela teve que se movimentar, né. Então, cara, desencadeou diversas coisas, né? Coisas que a gente já viu na série, o pessoal comentando, cara, a partir dos anos 80, a cidade começou a ficar mais pobre e tal, não sei o quê. E isso acaba coincidindo também com a queda, o declínio técnico do time do Wrexham, né? No sentido de a equipe perder competitividade também dali pra frente, dos anos 80, 90, né? Então... A economia da cidade, ela acaba enfraquecendo, né? Ao passar do tempo. E todo investimento em todas as áreas, né, diminui. E o que aconteceu no futebol é só uma consequência do que aconteceu em outras indústrias também dentro de Wrexham. Né? E o Ryan comenta ali, né? Aparece um depoimento do Ryan muito, muito assertivo ali, onde ele comenta, cara, essas pessoas que trabalhavam na mina, elas ainda estão aqui em Wrexham, só que elas estão fazendo outras coisas. Elas estão lavando uma louça num restaurante, estão servindo um cafezinho, então não sei o quê. Então, assim, de certa forma, esse renascer da cidade que o Rob e o Ryan trouxeram, né, a partir do investimento no clube, eles também estão trazendo nova vida e nova esperança para essas pessoas, né? Então, no final, assim, acho que é essa mensagem que fica ali desse episódio de Grassford, né? E aí, falando um pouco do jogo, né, que vai acontecer nesse episódio, do Minuto de Silêncio que estava acontecendo lá atrás, da palestra do Phil Parkinson, o jogo começa e é um atropelo, basicamente, em cima do Torquay, né? Pois é, aquele minuto de silêncio, né, que ninguém escutou, nem o passarinho cantando, né? Talvez o passarinho foi o único que foi escutado, né, que o passarinho não respeita o minuto de silêncio, mas em campo, vitória tranquila do Wrexham contra o Torquay United que caiu, né, pra sexta divisão. Eles queriam cair pra segunda, né? Esse é o sonho pra eles. Caiu, mas o episódio, né, o episódio foca, né, nessa história e mostra a homenagem que foi feita nesse jogo. Nesse episódio, realmente, o futebol tá em terceiro plano. Terceiro plano. E o legal ali é que, se naquele episódio da Millie, lá, que a gente contou lá atrás, no momento do gol, os caras conseguiram fazer um jogo de cena ali, uma montagem, uma edição de forma que no momento do gol apareceu a Millie em silêncio, né? O gol foi em silêncio. Ficou abafado. E ficou abafado. Nesse jogo que falava dessa homenagem para os operários, em cada gol que o Wrexham fazia no Torquay, aparecia uma pessoa da torcida. Uma pessoa que eles mudaram a vida transformando em personagem de uma série. Então apareceu Shawn Winter, apareceu Wayne Jones, caras que eram pessoas normais ali, que estavam, sabe? Apareceu diversos torcedores que eles fizeram famosos ali e que tem a sua história de vida. Um que é pintor, o outro que trabalha num bar, o outro que... E aí a cada gol aparecia a vibração daquele torcedor, daquela pessoa se emocionando, comemorando e no final ali entoando Ainda Estamos Aqui em galês para celebrar essa vitória e essa homenagem às vítimas de Grassford, né, Lucas? Pô, é sensacional esse episódio. Como falei, né, pegou vários de surpresa, né, porque a gente estava caminhando pro fim da temporada, mas necessário, né, esse episódio que
que dá a dimensão, né, de outras histórias que estão por trás do Wrexham que não envolvem o futebol. Então é muito legal aí saber de tudo que está envolvido ali no ambiente, né? Saber até as cicatrizes da cidade. É muito legal. E, cara, pelo menos em mim, assim, esse episódio bateu, assim, cara, de uma forma que começou a fazer ainda mais sentido, sabe? Abraçar esse time, ter conhecido a história, saber das dores, dos traumas. Pra mim, bateu de um jeito de dizer, cara, orgulho de certa forma estar fazendo parte disso, mesmo que à distância, mesmo que aqui do Brasil, mesmo que agora que virou moda, digamos assim, mas de certa forma ele faz a escolha fazer sentido e ser uma escolha acertada. E, cara, tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com a história de vida de diversas pessoas aqui no Brasil também, assim. Uhum. Então, pra mim, bateu muito num lugar muito diferente, assim, e, cara, só orgulho mesmo de estar fazendo parte disso e de saber que eu tô com a escolha certa, eu tô do lado certo da história, digamos assim. Bom, legal demais, cara. É o que a gente tem falado, né? O futebol é só a pontinha do iceberg da série, e quando a gente vê, né, como um todo, né, o que a série é, a gente vê muitas coisas ali que a gente consegue se identificar. Eu acho que com certeza muitas pessoas talvez não vão ter uma história aqui muito parecida com essa situação especificamente, mas ela vai conseguir trazer coisas do que aconteceu na vida dela que vai fazer um paralelo, né, com o que acontece. Né? Isso, cara, demais, sensacional. Show de bola. Então tá. Cara, vamos encerrar então, vamos pro momento jabá. Então, fazer aquele jabá da nossa comunidade, aquela propagandinha básica aí. Tá contigo a bola aí, Lucas. É isso, galera. Comunidade Wrexham Brasil é multiplataforma. Você sabe já, é Facebook, é Instagram, é X, é Twitch, é YouTube, é site oficial. E a gente também tem o nosso podcast que você tá escutando aqui nesse momento. Todas as plataformas aí populares de podcast, seu agregador preferido de podcast, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e também no Spotify. E também, se você tem interesse aí numa camisa réplica do Wrexham, a gente tem também na nossa loja, loja.wrexham.com.br, lá, camisas do Wrexham, a vermelha, a preta, branca esgotou, viu? De novo. Novidade pra vocês, branca. Ainda bem que eu garanti a minha. Ainda bem Porém, que eu garanti. Tem promoção ainda, hein? Se comprar 3 camisas do Wrexham na nossa loja da comunidade Wrexham Brasil, sai por R$317. Top demais. Cara, então tá. Agradecer a vocês que acompanharam até aqui. Deixar um grande abraço aí pro nosso membro, Thales Renan, também, que não conseguiu participar no dia de hoje aí, mas tem a cadeira cativa dele aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Estamos nos encaminhando aí pro segunda parte da temporada. O Wrexham tá competitivo, tá brigando, e é isso que a gente precisa. Então, cara, engaja a nossa comunidade, participe das nossas transmissões, acompanhe o time ao vivo, acompanhe os nossos vídeos no YouTube, gols da rodada na Twitch. Engaje, cara, porque daqui pra frente, o Wrexham, até o final da temporada, é só daqui pra cima. Foguete não tem ré, já dizia o poeta, né, Lucas? Então, vamos pra cima. Obrigado pra vocês que acompanharam até aqui. É isso. Não sei quem é o poeta, mas solta o hino. Look, we're looking at the documentary right there. Here they come, our mighty champions. Raise your voices to the anthem. Marching line, our mighty